Deixa eu falar aqui uma coisa aqui pra vocês. Rapaz, de vez em quando aparece assim nas redes sociais aí, o cara sai pra pregar pra falar de mim, dizendo que eu sou maçom, que eu sou da maçonaria. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Silas Malafaia, chamado por muitos aí de pastor, fez uma live recentemente rebatendo as acusações, entre aspas, daquelas pessoas que o chamam de maçom. Será que Silas Malafaia é maçom? O que você acha? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E caso for novo aqui, inscreva-se. Eu tenho certeza que você vai finalizar esse vídeo aqui com a certeza absoluta se Silas Malafaia é maçom, faz parte da maçonaria ou não. Vamos analisar junto esse vídeo dele, pois eu acho que um vídeo como esse aqui é de extrema importância. E por que eu falo que um vídeo desses é de extrema importância? E por que eu falo tanto sobre maçonaria aqui nesse canal? Pois esses assuntos envolvem não só o nosso lado físico, e também o nosso lado espiritual, a nossa crença com o verdadeiro Criador dos céus e da terra. Portanto, me ajude aí no compartilhamento dessa mensagem, pois essas informações são valiosas. Eu acho necessário que as pessoas saibam sobre essas coisas. A maçonaria é uma entidade, hoje em dia, que não quer ser chamada de religião. Eles querem ser apenas uma sociedade que tem muita influência. Mas, no meu ponto de vista, eles são sim uma religião. Principalmente pois eles têm deuses lá dentro que eles creem diferentemente de outras religiões, assim como todas as religiões. Lá eles negam totalmente a Cristo e negam o verdadeiro Criador dos céus e da terra. Lá eles têm como supremo o Gadu, o grande arquiteto do universo, que no caso faz referência total àquele olho que tudo vê, que está estampado nas notas de dólar e é o símbolo da própria nova ordem mundial, o símbolo do próprio antimessias, do governo único, do próprio anticristo. Grande arquiteto do universo, absolutíssimo. E por que essas ligações? Pois eles estão aí para controlar as coisas de um lado físico, de um lado material. Não é à toa a influência e domínio que eles têm tanto na política quanto na religião. O próprio Cristo, o Messias, há 2000 e poucos anos atrás, bateu de frente já com o sistema religioso. E dentro do sistema religioso, ele confrontou os próprios maçons. Como é que eu falo isso? Pois a palavra maçom tem a tradução aí, significa construtor. E ele bateu de frente com os próprios construtores. Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. E por que ele bateu de frente com esses construtores? Quem eram esses construtores? A maçonaria já existia? Sim, já existe há milhares de anos atrás. Os construtores ali, no caso, eram os adeptos, aqueles líderes religiosos, até mesmo os próprios religiosos, fariseus, saduceus, mestres da lei, escribas, que seguiam aquela doutrinação vinda de Salomão. Salomão foi um dos grandes construtores que tivemos aí na humanidade. Ele construiu o primeiro templo de pedra e pegou todo aquele ensinamento, que no caso deveria ser espiritual, e empurrou para dentro de um templo físico. E aí ele criou uma doutrina político-religiosa que no caso aquele povo seguia naquela época. Eles tinham um templo físico, um templo de pedra, que eles adoravam por sinal, eles tinham sacerdotes físicos, eles tinham dízimos, que no caso eram alimentos, e depois passaram a receber ofertas também em dinheiro. E por que ele disse que os construtores rejeitaram a pedra angular? Porque eles negaram totalmente a Cristo. Pois um dia que Davi, o seu pai, quis construir uma casa de pedra para o próprio Criador, o profeta Natã o repreendeu e disse que um dia surgirá alguém que construirá uma casa para Deus eternamente. No caso, se referia a Cristo. Salomão tomou a frente e construiu um templo físico de pedra ali, achando que aquela promessa era para ele. Então, desde lá até aqui, eles negaram a pedra angular, eles negaram a Cristo. Salomão negou aquela promessa, que era Cristo. O próprio sistema religioso, na época de Cristo, também negou a Cristo, tanto é que eles se reuniram e o mataram. E o sistema religioso atual, nos dias de hoje, ainda faz parte do sistema religioso dos construtores, ainda faz parte do sistema religioso da maçonaria. Eles têm os templos de pedras deles, eles têm os sacerdotes físicos, que no caso são pastores, padres, etc. Recebem dízimos e ofertas, estão debaixo do jugo do dinheiro e negam o sacerdócio espiritual de Cristo, negam que Cristo construiu a igreja, que é a verdadeira casa espiritual, que viveremos eternamente, não nessa vida física, mas sim na nossa vida espiritual, por meio dele. Então, o sistema religioso que ainda temos nos dias de hoje, ele faz parte da maçonaria, e Malafaia é um adepto desse sistema religioso, assim como as pessoas que cegamente estão participando. Então, sai dela, povo meu, como está escrito em Apocalipse, e para esse vídeo não ficar muito longo, vamos aí ouvir o que Malafaia tem para dizer e saber se ele está falando realmente a verdade, ok?
Se vocês quiserem, mais pra frente eu faço um vídeo completo falando sobre Salomão e a maçonaria. Silas Malafaia, vamos ver aí o que ele tem para dizer a respeito da maçonaria. Olá, olá, minha gente. Estou aqui uns 3 minutos atrasado. Mas cheguei, certo? Eu vou dar aqui uma resposta a um questionamento que me fazem, ou melhor, não é questionamento que me fazem. Na verdade, tem caluniadores, difamadores, recalcados, gente que não tem como discutir no campo das ideias. Então qual é a arma? Tem que caluniar, tem que difamar. Eu vou dar uma resposta aqui que, primeiro eu quero dizer que Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz que Satanás é o caluniador. Vou até conferir para ver se eu não estou citando o versículo errado, sabe? Vou abrir aqui a minha Bíblia para conferir, que é chato citar uma passagem depois. Ih, pastor, não é isso aí não. Deixa eu ver aqui. Estou certo. É o acusador dos nossos irmãos. Eu estou certinho. Só que o diabo é o acusador. Mas nós temos os diabos, né? Aqueles que se passam por diabo para acusar os outros. Bom, então ele está falando das pessoas que o chamam disso, dizendo que são acusadores e caluniadores. Pessoa que calunia, aquela que está mentindo, criando teorias sem ter ali um respaldo, sem ter uma base. Vamos ver, né, se não tem respaldo para falar tais coisas. Vamos ver. Continuar o vídeo dele e eu vou mostrar, vou falar algumas coisinhas aqui para vocês e vocês vão abrir a mente de vocês e vocês decidam, vocês pensem aí com a própria cabeça o que é que vocês acham. Continuar. E a coisa que mais me impressiona é como pessoas comem pela mão dos outros, isso é, acreditam mais no que os outros falam acerca da pessoa do que a própria pessoa. Então eu vou dizer aqui uma coisa, mas antes deixa eu mandar aqui deixa eu mandar um abraço aqui para a Rosângela, para o Leandro, para o Jorge Rebelo, para o Arthur Castro, para o Almiro Alves, para o Júlio Custódio, ok? Você acha que eu sou isso? O que você está fazendo aqui? Cai fora, ô mané! Eu deixei essa parte justamente aí porque eu achei muito engraçado, cara. Ele viu alguém ali falando que ele era maçom e fica bravo, né? Ele acaba perdendo a estribeira ali, né? Beleza. Vamos continuar que tem mais coisa. Deixa eu falar aqui uma coisa aqui pra vocês. Rapaz, de vez em quando aparece assim nas redes sociais aí, o cara sai pra pregar pra falar de mim, dizendo que eu sou maçom, que eu sou da maçonaria. E eu, há uns anos atrás, recebi um título de cidadão de Natal e o vereador Dixon, que hoje é deputado, foi lá na nossa igreja de Natal me entregar o título. Eu tirei uma foto com o Dixon, com o diploma. Rapaz, você sabe que teve um vagabundo que recortou aquela foto e colocou como se fosse um diploma da maçonaria? E eu tinha mais de 2.000 pessoas na plateia como testemunha. Bom, isso aí que ele está falando é verdade. Eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas. Uma, política e religião juntas. Ele fala de vereador. Malafaia é um cara muito influente na política, além de ser um líder religioso. Você vê, é aquela mesma teoria de Albert Pike, né, que diz que a religião é necessária por 2 motivos. Para que você possa usar aquela quantidade de pessoas como massa de manobra e também fazer com que você consiga acumular fortuna. Será que esses líderes religiosos, não só o Malafaia, todos eles, será que eles fazem isso? Raciocinem, pensem. Não estou afirmando nada, estou só jogando no ar aqui. Peço que vocês usem o cérebro de vocês para pensar. Segundo ponto, Malafaia sempre esteve junto, assim como a maçonaria, com líderes políticos, como por exemplo no caso de Lula. Hoje ele é totalmente contra, né? Depois que a maçonaria saiu ali, a maçonaria criadora do próprio comunismo, criadora do socialismo, saiu de trás de Lula e Dilma e agora está por trás de Bolsonaro, né? Como se fosse ali uma oposição. Interessante, Malafaia também, junto com os outros líderes religiosos, fizeram a mesma coisa, mas antigamente eram todos junto com PT, Dilma, Lula. Não tem algo errado? Na cabeça de vocês não tem algo errado se vocês olharem? A nossa memória realmente é muito curta, né? É por isso que é bom ter esses vídeos aqui, é por isso que eu peço que você compartilhe a política e a religião sempre juntas, assim como o próprio Salomão, um rei, um político e um religioso, um cara que construiu um templo ali, uma casa para Deus, quebrando a promessa e negando e rejeitando Cristo, rejeitando a pedra angular. All over the lodge we can see
how it might be laid out as part of a temple. Because right back here where the pillars were is the first gate that you pass through. And you come into the second part at the altar, and the altar is clear separation between one part of the lodge and the other. And that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in masonry. Quanto ao caso do Malafaia, com a foto, sim, foi uma fake, fizeram uma montagem. Estou colocando aí na tela para vocês verem o real e o fake. Eu peço para as pessoas, não façam esse tipo de fake. Isso não é necessário, não é necessário. Com os próprios frutos desses líderes religiosos, a gente consegue reconhecer ele, assim como Cristo nos ensinou. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pois essas fakes acabam descredibilizando um trabalho sério, como é o do meu caso aqui desse canal, pois eu quero mostrar a verdade para as pessoas. E essas fakes são de uso deles, eles acabam utilizando isso para se defender e acabam tentando descredibilizar todo o resto. Então não façam, não é necessário, não precisa. A gente vai mostrar aqui o que é realmente a verdade. Vamos continuar. Bem, deixa eu dizer para você, eu não sou, nunca fui e jamais serei da maçonaria, porque eu não pertenço a sociedades secretas. Eu sou da luz. Isso é falácia, sabe? Eu estou dando aqui uma satisfação para aqueles irmãos, certo? Entenderem como é que as redes sociais é um antro de calúnia, difamação, de fake. Bom, então se é calúnia, difamação e fake, ele nunca fez parte da maçonaria, eu pergunto, Malafaia, qual é o motivo de você fazer apologia ao número 911, número 911? Caso você não saiba, em um dos seus vídeos, naquele projeto que ele tem, Vitória em Cristo, em um dos seus programas, ele justamente pediu uma oferta com o número 911. Números são importantes para Deus. Você se lembra do número 9? It means nothing wanting. Nada faltando. This is the year 2011. Este é o ano de 2011. 11 is above está acima 9 and 10. de 9 e 10. Eu preparei um envelope, eu queria que todos tivessem. But to sow 911 reais. Para semear 911 reais. For your family. Para a tua família. For your restoration. Para a tua restauração. For the fulfillment. Para o cumprimento. Of everything that God has promised is going to come to pass in this cycle. De tudo que Deus tem prometido que vai acontecer neste ser. Here is my 911. E aqui está o meu 911. Real. 911 I'm reais. sowing it. Eu vou semear. As the prophet said. Como o profeta disse. I'm sowing it. Eu vou semear. So that my loved ones might be set para free. que os meus amados sejam libertos. Não negocie com Deus. Don't hesitate. Não hesite. Hesitation is a sin. A hesitação é como um pecado. No hesitation. Não hesite. Não é possível que o Espírito Santo não fale com você. Não é possível que o Espírito Santo testifique com você. E você prefere ouvir aquilo que Deus não fala. Se você não sabe, o número 911 faz referência ao próprio Baphomet. É o número do príncipe das trevas dentro da maçonaria. O número 911. O que significa isso? Eles querem ser maior do que o próprio Deus, do que o próprio Criador. Eles se opõem ao Criador. Se opõem, pois o Criador é o Alfa e o Ômega. Na numerologia, o Criador se coloca ali como o número 1 e o 0, que no caso seria o número 10. E eles querem dizer que estão antes, o número 9, e depois de Deus, o número 11. 11 is above. Está acima 9 and 10. de 9 e 10. É por isso que várias referências subliminares trazem aí o número 911. A gente viu isso em filmes de Hollywood, em desenhos animados. A gente viu naquele atentado das Torres Gêmeas, que foi constituído aí no dia 11 de setembro, né? No caso 11/9, ou então nos Estados Unidos